Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudo do Espiritismo. Voltamos hoje, dia 15 de abril de 2021, com uma nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção, como sabemos, da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. E hoje, com a nova edição do programa, nós consultamos o nosso e-mail e encontramos algumas perguntas de pessoas interessadas nos estudos do Espiritismo. E ela pergunta, não é? O que diz o Espiritismo da crença de que morremos e vamos para o céu? O que diz o Espiritismo, essa é a pergunta, o que diz o Espiritismo da crença de que quando morremos, vamos para o céu? Bom, será que nós vamos para o céu mesmo? Será que tem céu, que tem inferno, que tem purgatório? Ou é um dogma religioso, um dogma das religiões? Não é um dogma do Espiritismo, que o Espiritismo é nu, é despido de dogmas, de rituais, de culto exterior, não tem nada disso, de milagres, de sobrenaturais. O Espiritismo é despido. E é despido também, aproveitando a oportunidade para explicar, o Espiritismo também é despido de misticismo. Qualquer misticismo não é com o Espiritismo. O Espiritismo não faz despacho, o Espiritismo não tem batida de bombo, não é? São práticas diferentes que não são do Espiritismo. O Espiritismo não tem sacerdócio organizado, não tem ordenação de pastores, nem tem chefia. O Espiritismo não tem chefia. Todos os espíritas são iguais, não é? E nem no Espiritismo tem mestres. O mestre no Espiritismo é Jesus de Nazaré. Este é o nosso mestre e Senhor. De maneira que o Espiritismo também não adota pagamento de dízimos, nem tem adoração de imagem, não tem idolatria, não tem nada que tenha ligação com o paganismo. Nem o paganismo do passado, nem o paganismo do presente, o paganismo moderno, que esse paganismo ainda é adotado por alguns segmentos religiosos aqui da Terra. O Espiritismo respeita todos os segmentos religiosos, mas se posiciona como despido e nu do que nós acabamos de dizer sobre o Espiritismo. E de maneira que o Espiritismo não prega céu, nem inferno, nem purgatório, porque não há dogmas no Espiritismo. Nós sabemos que há uma quantidade de espírito muito grande de pessoas que foram religiosas aqui na Terra, aqui no mundo, e que estão no mundo espiritual ainda revoltada contra Deus, porque aqui na Terra elas foram autoridades da religião, das religiões aqui na Terra, e as religiões ensinaram a essas criaturas que existe o céu depois da morte, que elas estariam no céu depois da morte. Só que elas, quando morreram, não encontraram o céu, aí se revoltaram. Muitas criaturas católicas, não é, que esperavam o céu depois da morte, elas continuam dentro das suas igrejas, assistindo rituais nas igrejas materiais, nos templos das igrejas materiais aqui, e também nos templos espirituais, do mundo espiritual, nas igrejas, nos templos que existem no mundo depois da morte. Então elas ainda hoje estão procurando o céu, mas não vão encontrar, porque elas estão esquecidas do que aprenderam no Evangelho com o próprio Cristo,
que Jesus disse que o reino de Deus, que é a salvação, é a felicidade, sinônimo de felicidade pleníssima, esse é o reino de Deus. Ele disse que, diz lá no Evangelho, que está dentro de cada homem. Se o reino de Deus é uma conquista pessoal e está dentro de cada homem, para descobrir esse reinado espiritual, não está em lugar nenhum. Não tem localização. Nem no mundo espiritual e nem nos mundos materiais. E nem tampouco em nenhuma parte do universo. Não há. De maneira que céu, inferno e purgatório, na visão espírita, é uma simbologia que faz parte do dogma das religiões. Não é? E o Espiritismo ensina que é um estado de alma, um estado de espírito. Se você faz o bem aqui na Terra, constrói o seu céu e leva para o depois da morte. Lá você não vai encontrar localizado nenhum céu. Se você anda fazendo mal aqui na Terra, você está construindo o seu próprio inferno. Em termos de quê? De culpa, remorso, a consciência sangrando pelo mal que você praticou. Você vai ter que resgatar. Se Deus lhe perdoar, que Deus é perdoador, mas a sua consciência não lhe perdoará. Por quê? Porque a consciência é a atuação da justiça divina. Onde está escrita a lei de Deus? Foi o que Allan Kardec perguntou aos espíritos superiores. E os espíritos respondem na consciência de cada homem. Então, é aí que está o que? A lei de Deus é que está na consciência de cada homem. E de maneira que, quando nós praticamos o bem aqui na Terra, estamos construindo o nosso céu para aqui e para depois da morte. Porque Jesus disse, o que ligardes aqui na Terra será ligado no céu. E o que desligardes aqui na Terra será desligado no céu. Isso é muito simples. O Espiritismo ensina essas verdades, muito simples, racionais, lógicas, estão de acordo com a razão. Qualquer pessoa que ensinar diferente está tentando enganar as criaturas. Ensinando diferente, está tentando enganar as criaturas. Então essas criaturas que foram enganadas aqui no mundo com céu, inferno e purgatório, e que depois da morte vão para o céu, elas foram daqui para lá, para o mundo espiritual, enganadas pelos homens aqui, pelos chefes religiosos, e lá continuam enganadas. Procura o céu lá e não acha. Aí o que ocorre? Se revoltam contra a religião, se revolta contra o próprio Deus. Deus não tem culpa com isso. A culpa foi dos segmentos religiosos que ensinaram assim. Então existem muitos crentes, não é, que ainda estão na procura do paraíso no mundo espiritual e revoltadas, mas não encontraram e nem vão encontrar. Aí, como consolo, elas procuram a fuga e continuam nas igrejas como espíritos, assistindo às pregações dos pastores, dos seus líderes religiosos, ainda procurando o céu que não vão encontrar. Isso é o que, respondendo a pergunta do nosso companheiro que fez a pergunta em nosso e-mail. E de maneira que vamos para outra pergunta do nosso companheiro. Ora, no depois da morte, há espírito de cegos, de mudos, de paraplégico, de aleijados? Se há depois da morte, o indivíduo foi cego aqui, ele vai ser cego no mundo espiritual, continua lá cego. Ele foi aleijado aqui, como espírito ele também é aleijado. Ele foi paraplégico, depois da morte ele continua paraplégico? Não, porque esses problemas são no físico, na alma. A cegueira é no corpo, não é no espírito. A cegueira,
a surdez é no corpo, é na matéria, não é na alma. O alejo ou qualquer deficiência física, em geral, é no corpo. Deixou o corpo, o espírito não tem. Agora, como há alguns casos de alguns espíritos que foram cegos aqui, e às vezes eles passam um determinado tempo, leve, pouco, pensando que estão cegos no mundo espiritual, é a impressão que está registrada no perispírito dele, porque eles foram cegos muito tempo aqui, cegos de nascença. Aí essa impressão entra com ele no mundo espiritual. Mas de acordo com o merecimento deles, pode ocorrer com o surdo, pode ocorrer com o cego e com o aleijado paraplégico, não é? Mas apenas como uma ligeira provação para eles. Mas logo, em seguida, ele se recupera, porque no mundo espiritual não existe espírito de cego, de surdo, de mudos, paraplégico, nem nenhuma deficiência física. Embora esses mesmos espíritos, quando eles queiram aparecer às pessoas, eles podem aparecer cego, surdo, mudo, aleijado, paraplégico, com o defeito que eles tinham aqui. Mas é no perispírito, no corpo espiritual, não é? Que eles dão essa aparência quando querem ser bem identificados por parentes e amigos aqui. Aí eles aparecem dessa forma. Não quer dizer que no mundo espiritual, o corpo espiritual dele esteja cego, surdo, mudo ou paraplégico, não tem nenhuma deficiência. Está normal no mundo dos espíritos. Então é o que o Espiritismo nos ensina, não é? Para o depois da morte. E de modo que o nosso programa hoje, Encontro com o Espiritismo, foi apenas para atender a essas duas perguntas que foi feita pelo nosso companheiro em nosso e-mail, companheiro esse interessado nos estudos do Espiritismo. E de modo que nós vamos encerrar o nosso programa e gostaríamos de dar um parecer sugestivo, não é? Se você tem problema de obsessão, não é? Procure um centro espírita. Faça onde se estuda as obras de Allan Kardec. Faça um estudo do Espiritismo, assista às reuniões públicas, se submeta, fraternalmente falando, a um tratamento na casa espírita, não é? Tome passe, assista a reuniões, leia o Evangelho segundo o Espiritismo em casa, frequente pelo menos 2 sessões espíritas para o público de estudo doutrinário na casa espírita. Em casa, leia o Evangelho, não é? Coloque um copo d'água na sua cabeceira e na oração, na hora da dormida, peça aos bons espíritos para lhe ajudar. E envolva em sua oração os espíritos sofredores, não é? Perturbadores, que estão lhe envolvendo e gerando a obsessão. Faça isto. Experimente, é apenas uma sugestão, que você encontrará um grande conforto espiritual e, quem sabe, a cura, não é? Muita paz para todos e até o novo programa Encontro com o Espiritismo.